Érica descobre que foi atropelada. Pedro decide investigar Marcos. Roberto diz a Helena que eles não correm risco, a não ser que Jonas tenha um alibi. Jonas comenta com Adriana que usou o celular no mesmo horário em que fizeram a transferência na sua conta na Eriane. A Adriana comemora com Jonas o alibi que pode comprovar que Helena mentiu. Pedro fica preocupado ao saber por Marcos que Natália bebeu. Giovanni pede desculpas por ter desconfiado de Jonas e conclui que a mãe mentiu. Tony impede Márcia de falar com Vicky. Giovanni diz a Isis que não confia mais em Helena. Thaís revela a Pedro que o pai do seu filho é Átila. Pedro recomenda que Thaís conte a Lara que namorou Átila. Aramis orienta Jonas sobre o que fazer com a conta do exterior. Edu comenta com Yada que teme que Érica não o perdoe. Lígia alerta Natália para não proteger Bruno e não achar que Bruno é Marcos. Helena concorda em retornar o projeto das gestantes. Thaís mostra a Raquel o celular secreto do Átila. Miriam esvazia os pneus do carro de Fagundes. Miriam conta a Danilo seu plano. Giovanni pergunta a Helena se foi ela que vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas a fim de incriminá-lo. Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas. Chris decide quitar a dívida de Tony. Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu. Pedro descobre que Marcos está morando em um abrigo. Sérgio pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa de Miriam. Alarmes ameaça Roberto. Jonas se prepara para um novo emprego. Chris conhece Márcia. Isis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Miriam conta a Helena que Jonas cantará em um bar. Mário convida Lara para jantar em sua casa. Tony deduz que Chris quitou sua dívida. Helena chega ao bar onde Jonas se apresentará. Adriana confronta Helena. Tony reclama de Chris ter invadido sua privacidade e termina o relacionamento com ela. Pedro confidencia a Thaís que Marcos está morando em um abrigo. Lara acredita que Mário irá se declarar para ela. Érica garante a Edu que não se lembra de nada do dia do acidente. Natália descobre que Pedro deu dinheiro para Marcos. Chris avisa a Thaís que Helena retornou o projeto dos comércios para gestantes. Yada convence a Edu a conversar com Érica sobre o dia do acidente. Lara fica estragida ao perceber que Mário se esqueceu do convite para jantar. Natália anuncia que Marcos irá morar com ela e Pedro. Érica se lembra do dia do acidente. Lara se desculpa com Thaís pela perca do processo. Roberto e Vilma pagam ao assistente do juiz
pela sentença. Sérgio aconselha Helena a dar um passo atrás para preservar sua relação com Giovanni. Márcia implora para que René a ajude com Vicky e Tony. Giovanni conversa com Jonas. Sérgio briga com Mireille e Maninha percebe. Tony se preocupa com sua dívida no banco e disfarça para Cris. Helena se surpreende ao ver que Giovanni desconfia dela. Chega o dia da exposição de Natália e todos comemoram. Natália apresenta Marcos como filho de Bruno. Todos ficam surpresos com a semelhança entre Marcos e Bruno. Ulisses se irrita com Carol. Tony desabafa com Cris sobre a volta de Márcia. Sérgio se alarma ao saber da existência de Marcos. Aramis garante a Jonas que conseguirá descobrir quem adulterou suas negociações. Cris ouve Tony falando sobre sua dívida. Thaís nota interesse de Lara por Mário. Marcos visita a fazenda de Pedro e Natália. Carol convida Carlinhos para se revoltar em uma pesquisa da universidade. Márcia se sensibiliza ao ver René com Vicky. Érica desperta e Edu e Mário comemora. Érica descobre que foi atropelada. Pedro decide investigar Marcos. Roberto diz a Helena que eles não correm risco, a não ser que Jonas tenha um alibi. Jonas comenta com Adriana que usou o celular no mesmo horário em que fizeram a transferência na sua conta na Eriane. A Adriana comemora com Jonas o alibi que pode comprovar que Helena mentiu. Pedro fica preocupado ao saber por Marcos que Natália bebeu. Giovanni pede desculpas por ter desconfiado de Jonas e conclui que a mãe mentiu. Tony impede Márcia de falar com Vicky. Giovanni diz a Isis que não confia mais em Helena. Thaís revela a Pedro que o pai do seu filho é Átila. Pedro recomenda que Thaís conte a Lara que namorou Átila. Aramis orienta Jonas sobre o que fazer com a conta do exterior. Edu comenta com Yada que teme que Érica não o perdoe. Lígia alerta Natália para não proteger Bruno e não achar que Bruno é Marcos. Helena concorda em retornar o projeto das gestantes. Thaís mostra a Raquel o celular secreto do Átila. Miriam esvazia os pneus do carro de Fagundes. Miriam conta a Danilo seu plano. Giovanni pergunta a Helena se foi ela que vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas a fim de incriminá-lo. Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas. Cris decide quitar a dívida de Tony. Érica se surpreende com a mudança de comportamento de Edu. Pedro descobre que Marcos está morando em um abrigo. Sérgio pede que Fagundes descubra a identidade do comparsa de Miriam. Alarmes ameaça Roberto.
Jonas se prepara para um novo emprego. Cris conhece Márcia. Isis questiona Sérgio sobre os filhotes resgatados. Miriam conta a Helena que Jonas cantará em um bar. Mário convida Lara para jantar em sua casa. Tones deduz que Cris quitou sua dívida. Helena chega ao bar onde Jonas se apresentará. Adriana confronta Helena. Tones reclama de Cris ter invadido sua privacidade e termina o relacionamento com ela. Pedro confidencia a Thaís que Marcos está morando em um abrigo. Lara acredita que Mário irá se declarar para ela. Érica garante a Edu que não se lembra de nada do dia do acidente. Natália descobre que Pedro deu dinheiro para Marcos. Cris avisa a Thaís que Helena retornou o projeto dos comércios para gestantes. E Ada convence a Edu a conversar com Érica sobre o dia do acidente. Lara fica estragida ao perceber que Mário se esqueceu do convite para jantar. Natália anuncia que Marcos irá morar com ela e Pedro. Érica se lembra do dia do acidente.